Clientes que têm luzes no cabelo e agora querem fazer progressiva sem formol. É possível fazer? É isso que a gente vai ver hoje aqui nesse vídeo. Eu sou a Fábio, sou especialista em alisamentos e ajudo cabeleireiras a fazer a progressiva maravilhosa, que não só alisa, mas também fideliza a cliente. E antes de eu te mostrar como é feita uma progressiva maravilhosa ponto 2, ou seja, com efeitos mais naturais em cabelos com luzes, eu vou te convidar primeiro para te observar como que estava o cabelo da minha cliente antes da gente começar e depois também ouvir um pouquinho do depoimento dela, da experiência dela com a progressiva maravilhosa. E aí sim, no decorrer disso eu te mostro como foi feito. Então fica comigo nesse vídeo até o final. Tô aqui hoje com a Suelen, que é minha cliente já de muitos anos, né, Suelen? Sim. E que no passado fazia progressiva, depois passou pela transição capilar, ela tem um cabelo mais ondulado, resolveu fazer mecha e agora tá com vontade de fazer de novo progressiva no cabelo. Tem uma ondulação muito leve, vamos ver se vai dar pra ver. Essa ondulaçãozinha suave, é muito mais um inflado do cabelo, percebem? E principalmente aqui na frente, né, Suelen? Que ele tem um inflado um pouquinho mais forte. Como no passado a Suelen fazia o cabelo dela escuro, né, fazia progressiva no cabelo escuro, a primeira coisa que ela veio me perguntando era justamente se ia ter problema por causa da mecha. E aí eu comentava com ela que para cabelos que têm condições de saúde, como é o caso desse cabelo, pode ver, ele não tem nenhum grande inconveniente. Ele não está quebrado, ele não está assim com situações assim de perigo para o fio. Pode ser feito sim a progressiva e fica muito bom. E aí nós conversando aqui chegamos à conclusão que o ideal será fazer uma progressiva maravilhosa ponto 2, ou seja, aquela mais natural, que não é tão intensa, justamente para não brigar demais com a mecha. Eu vou fazer aqui, depois eu mostro para vocês o resultado. Lembrando que a Suelen, a gente já conversou sobre as questões de amarelamento, né, Suelen? Sim. Eu já comentei com ela que neste primeiro momento o cabelo vai parecer mais amarelado e que num segundo momento, quando esse cabelo tiver com 2 ou 3 lavagens, né, após a progre, o amarelamento some e volta a cor ao natural. Já mostro para vocês o resultado. Estou aqui com a Suelen, a gente acabou de terminar a progressiva maravilhosa ponto 2 da Suelen. E como vocês podem ver, ela tem luzes no cabelo, ó. É uma cliente que tem luzes e essa progre está concluída. Inclusive, eu alertei bastante a Suelen sobre as questões de cor, de amarelamento, né, Suelen? Que no caso dela não aconteceu, porque ela tem uma natureza de cabelo que não responde com amarelamento. Ele ficou com a cor bem estabilizada, ó. Inclusive ficou delicada a cor. Mas eu acho, né, Suelen, que se tivesse ficado mais amarelado, tu estava bem preparada psicologicamente para isso, né? Não teria tido nenhum inconveniente. Fui avisada. Foi avisada. E o que tu percebeu, Suelen, dessa... Porque assim, conta pra nós que tu já fazia progressiva antes, quando tinha o cabelo escuro. E hoje é a primeira vez que retorna pra fazer com o cabelo já loiro, né? Isso, então, eu passei pela transição, né? Mas acabei não gostando do resultado depois, me incomodei com volume, com frizz. Então, decidi voltar. Foi um longo tempo, né? Bastante tempo. E aí decidi fazer de novo. Já senti ele mais leve, já gosto dessa praticidade também, né? Exato. É que na primeira ocasião que a Suelen fazia progressiva, o cabelo estava escuro. Aí ela fez a transição, não quis mais, voltou a ficar com o cabelo ondulado. O teu ondulado ele é mais de volume, né? Não é tanto de cacho em si, né? De resistência, mas é mais de volume. Ficou de novo com o cabelo ao natural. E nesse meio tempo resolveu fazer as luzes. E aí ela veio com essa dúvida se as luzes ia ser possível fazer progressiva agora que ela já tinha as luzes, né? E aí foi aonde que a gente começou essa conversa de hoje. Ficou contente com o resultado? Muito, amei. Tá, legal, né? E aqui a textura deu pra perceber, né? Deu pra perceber também que pegou bastante brilho, ó. Acho que mesmo no vídeo
Porque às vezes a gente imagina que cabelos loiros não conseguem fazer brilho espelhado. Mas aqui eu vou mostrar mais uma vez. Ó, a gente percebe que deu bastante brilho espelhado no cabelo da Suelen, né? E que, claro, tudo isso foi possível por quê? Porque, embora ela tenha sim um cabelo com luzes, esse cabelo estava em boas condições de saúde. Então, este é o equilíbrio que vai bater o martelo para ver se é possível fazer ou não. O cabelo está saudável, ele está resistente ali, está tudo bem, porém ele tem luzes, pode fazer a progressiva maravilhosa que vai funcionar. Se o cabelo tivesse uma condição de saúde muito difícil, aí já era cautelosa a coisa. Às vezes, inclusive, nem sempre vai dar para fazer. Mas estando bem, é o caso do meu também, né? Eu também tenho luzes e também tenho a progressiva maravilhosa ponto 2, ou seja, efeitos naturais. Não é aquele liso para ficar muito intenso, muito escorrido na cabeça, para poder equilibrar as duas químicas, né? Nenhuma ficar muito sofrida, nem a outra. Suelen, obrigada pelo teu depoimento. Obrigada pela confiança também, o cabelo ficou lindo. Acho que deu aqui pra gente ter clareza do quanto ficou lindo. E desculpa de ter tanto te alertado sobre o amarelamento, que na verdade não aconteceu. Mas foi uma natureza. Mas o importante é o quê? A cliente fica relaxada, fica confiante quando ela tá com tudo às claras, não é verdade? Claro. Então tá, isso aí. Muito obrigada. Agora sim, vou te mostrar na prática uma dica preciosa que pode ser a definidora para te conseguir acertar a progressiva nas tuas clientes que têm luzes. E também vou te mostrar uma parte essencial para transformar a tua progressiva comum numa progressiva maravilhosa, a escovação. Então, fica comigo nesse vídeo até o final. A essas alturas, o cabelo da Suelen já está em tempo de aguardo. Já percebe que eu já estou com a aplicação feita e ela está aguardando até que ele dê ponto. Só que tem um detalhe, cabelos loiros, eles tendem a chupar o produto, a absorver o produto. Daqui a pouco ele vai começar a parecer que está seco. Então a gente tem que observar isso para poder reaplicar e deixar esse cabelo o tempo inteiro bem umedecido com o produto até que conclua o tempo de ação. Lembra que eu te falava que o cabelo parece que vai absorvendo e parece que ele chupou o produto e parece que ficou seco? Ó, é disso que eu tô falando. Isso acontece muito com cabelos que têm luzes. Quando isso acontece, a gente precisa fazer um pequeno repasse para que a gente tenha certeza de que depois esse cabelo realmente vai concluir o processo químico. Olha aqui a ponta como ela tá mais sequinha, ó. Então eu preciso novamente dar uma umedecida. Isso acontece porque aqui é a parte que tem mais mecha, tá? Isso ainda não concluiu o tempo de ação. A gente esperou ele absorver um pouco e aí a gente tá fazendo novamente um pequeno repasse, né? Que não precisa ter toda aquele capricho de passar mechinha por mechinha, porque isso já foi feito na primeira vez. Aqui é só pra gente dar novamente uma umedecida. Percebe, ó? Novamente uma umedecida nesse fio, para que não aconteça de depois, na hora que a gente for colocar calor, né, e concluir o processo mecânico da progre, ele tenha faltado produto. Isso aqui é um erro clássico. Por quê? Como é que pode, minha querida, esse processo químico ele se concluir com a qualidade que a gente espera dentro da proposta da Progressiva Maravilhosa, se faltou ainda produto na jogada, se o cabelo absorveu e agora ele não consegue mais terminar? Olha só essa parte aqui de cima, ó, o quanto ainda esse cabelo está faltando novamente um repassezinho de produto. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Esse cuidado faz muita diferença. Tá? Vou fazer a mesma coisa ali na parte da frente do rosto, para novamente deixar ele mais embebido de produto. E aí vou deixar concluir o tempo de ação. Então vamos começar efetivamente na parte da escovação,
na ocasião da progressiva maravilhosa. Nesse caso, uma progressiva maravilhosa ponto 2, ou seja, com efeitos focados em naturalidade. A gente não está buscando uma intensidade muito grande de alisamento. Tá? Ao contrário, a gente quer que esse liso pareça que é de uma pessoa que nasceu de cabelo liso. Vejam que eu comecei utilizando um protetor térmico. Isso que eu estou aplicando na minha cliente é um protetor térmico líquido, que neste caso é o da linha da London. A gente coloca protetor térmico justamente para poder proteger do calor, né? Agora a gente vai começar a escovar, já vamos começar na primeira parte que está formando calor. O protetor térmico é importante. Quanto mais protetor térmico tiver o cabelo, menos amarelamento vai ocorrer no fio. E ao contrário do que muita gente pensa em não colocar protetor térmico na ocasião da progressiva, com medo de que ele interfira para que a gente possa fazer a parte ali de escova e chapinha com qualidade, não é o que acontece. O que acontece é que uma vez que o produto à base de ácido glicílico, né, que é a proposta da progressiva maravilhosa, já deu ponto, ele já agiu e deixou o cabelo preparado da forma correta, ou seja, ele já produziu bastante amolecimento nesse fio para que ele esteja pronto agora para receber o calor. O protetor térmico não vai mais ter força de interferir negativamente nessa conclusão desse processo químico. Ao contrário, ele vai ter um papel muito importante, é um papel, eu diria que fundamental, né, para que a progressiva realmente tenha qualidade. E lembrando que a proposta da progressiva maravilhosa é apenas trabalhar com base em ácido glioxílico. A gente absolutamente não trabalha com formol, tá? Não é a nossa proposta. Isso porque a progressiva maravilhosa ela tem o seu foco em qualidade total. E quando a gente está pensando em qualidade total, o ácido glioxílico é sem dúvida o princípio ativo mais atualizado que a gente tem no mercado. Bom, separei ali o cabelo para começar a escovar. Vejam que esse cabelo ele está ainda bastante úmido. Isso é algo importante a se dizer. Quando a gente o cabelo começa a ganhar calor, é onde ele vai realmente começar a formar a película lisa que se forma em volta do fio, né? Ele vai começar a formar um encapamento liso em volta do fio. Se esse cabelo já vem mais sequinho, né? Se ele já está mais sequinho quando essa película agora vai começar a se formar e essa secagem já aconteceu de uma forma ainda a deixar muita ondulação, não é onde a gente vai ter a nossa maior qualidade de alisamento. A maior qualidade de alisamento ela vai acontecer se na primeira ocasião da secagem, essa secagem já acontecer com o fio em formato daquilo que a gente gostaria que ele ficasse depois de pronto, ou seja, já lisinho. E nada melhor do que a escovação para que isso ocorra da forma como a gente está esperando. Em relação à divisão das mechas, a gente procura utilizar essas mechas não mais grossas do que 2 centímetros, tá? De 1 a 2 centímetros na escovação. Tem cabelos que vão se permitir ser um pouquinho mais larguinho, outros tem que ser mais fino, né? Conforme se a espessura do cabelo é um cabelo mais grosso ou mais fino. Mas sempre o importante é que a mecha não seja mais grossa do que o calor do secador consiga ultrapassar toda a extensão da mecha e secar o cabelo como um todo, né? Mechinha por mechinha. Se a gente pega as mechas grossas demais, às vezes uma determinada parte do fio foi polida, foi escovada corretamente, mas outra determinada parte ainda permaneceu úmida e isso vai dar diferença depois no resultado final. Porque a gente vai tentar
sobre todos os aspectos, eliminar o máximo que a gente puder de inconvenientes que possam vir a deixar esse cabelo ainda com alguma ondulação, já que não é o desejo da cliente, né? Quando a gente está fazendo a nossa escovação de uma forma técnica, aqui na parte da nuca, da cabeça da cliente, normalmente a gente consegue dividir isso em 3 quadrantes. Vejam que eu estou começando pelo meu quadrante central, ali bem no meio da cabeça da cliente, e só uma vez que esse quadrante já esteja completamente polido, completamente escovadinho, é que eu vou partir para os quadrantes laterais, ou seja, para as partezinhas ali do lado. A gente não deve, pensando em ter a máxima qualidade possível na progressiva, a gente não deve fazer a escovação com o cabelo todo junto, tudo ao mesmo tempo. Quanto mais em partes a gente tiver feito, maior vai ser a nossa chance de que o calor consiga tocar o cabelo como um todo. Por isso a gente vai separando. E fica muito melhor se a gente começa separando a parte central e depois vai para as laterais, do que se ao contrário a gente começar pelas laterais e depois para a parte central. Por quê? Porque a gente consegue ter uma divisão no sentido da largura da mecha, onde não fica uma mecha muito larga e a outra muito estreita, tá? Fica mais fácil de fazer dessa forma. Outra coisa importante a ser observada é a escova que foi escolhida, a ferramenta em si. Observem que a minha escova ali é uma escova que tem cerdas para tração, né? Escova de tração, não escova de polimento, que são aquelas cerdas maiores. O tamanho da ferramenta também é importante visualizar, que neste caso, como o cabelo da minha cliente ele é um cabelo semi-liso, a gente pode utilizar uma escova mais larguinha. Quando a gente está atendendo clientes que são com cabelos mais resistentes, né, que tem cabelos mais resistentes, onde a gente precisa ter mais tração ainda, por exemplo, cabelos mais crespos, né, uma ondulação mais resistente, enfim, aí o tamanho da escova precisa ser ainda menor para que ela consiga segurar o cabelo esticadinho tal como a gente precisa que ela faça. Quanto ao calor do secador, eu sei que essa é uma dúvida que é bem recorrente entre as cabeleireiras, principalmente quando a pessoa ainda não domina, né, fazer progressiva, que é uma dúvida de que se a gente deixa esse secador mais morno ou se a gente coloca ele bem quente mesmo. Eu estou sempre recebendo nas minhas redes sociais essa dúvida, então eu quero te esclarecer. A gente utiliza o calor do secador no máximo da sua potência. Mesmo que a gente esteja trabalhando cabelos loiros? Sim, mesmo que a gente esteja trabalhando cabelos loiros. Por quê? Este primeiro momento, que é o momento da escovação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele é mais importante para formar o alisamento do que o momento da parte da chapinha. Não é que a chapinha não seja necessária, ela é necessária também, porque o nível de calor que é necessário para concluir o processo mecânico, né, que é associado ao processo químico, na ocasião da progressiva, ele é muito alto, realmente precisa de muito calor. Então a chapa é necessária. Mas a escovação é o primeiro momento, é onde começa a se formar a capinha. E para isso, a gente precisa utilizar o calor na sua máxima potência. Esse secador, por exemplo, que eu tenho, é um Fox Ion da Taif. Ele tem 2.200 watts. Então é um secador potente, é um secador bem quente mesmo. Eu estou usando ele no máximo de calor. Qual que é então o meu cuidado? O meu cuidado é de não encostar o bico do secador no cabelo da cliente, para que eu não deixe assim até mesmo marcas de queimado. Tá? Eu tenho sempre uma altura, uma distância de uma altura de aproximadamente 1 centímetro, tá? Para não encostar de fato
E aí é o suficiente para esse calor vir bem quente e ainda assim não ter nenhum tipo de dano no cabelo. Outro detalhe importante que eu sei que também causa muita dúvida é em relação a se a gente consegue fazer a ponta do cabelo viradinha para fora, porque tem clientes que preferem, né, aquele efeito onde o cabelo se vira para fora e não para dentro, como é o estilo tradicional de um cabelo liso. Na ocasião da progressiva, não é aconselhado, tá? Terminantemente não é aconselhado fazer o cabelo viradinho para fora. Por quê? Porque como a progressiva ela está produzindo um encapamento liso no fio, porque nem todos têm essa clareza, mas sempre que a gente está alisando um cabelo, a gente está formando uma capa lisa em volta do fio. E esse encapamento, ele acaba formando peso, né? Peso também em volta do fio. Quando a gente tenta virar a ponta para fora com esse novo peso, a única coisa que a gente consegue de fato é deixar essa ponta com uma qualidade inferior, ela fica um pouco espigada, tá? Falando em termos popular. Ela não dá aquele acabamento que esconde as imperfeições da ponta, porque a ponta do cabelo geralmente são aquelas mais, aquela parte mais sensível, né? Mais judiadinha que o cabelo tem. Se a cliente faz questão de cabelos viradinhos para fora, a gente precisa conversar com ela sobre isso antes, para que ela possa compreender que ela consegue sim no dia a dia manter a ponta virada para fora, já que nós estamos trabalhando sem formol, e aí a nossa capa, ela é uma capa vazada, não é uma capa compacta, como é o caso de progressivas com formol, e portanto ela consegue fazer a virada, mas no dia a dia com secador e escova, tá? Na ocasião ali da progre mesmo, o ideal é que essa escova seja feito o acabamento com a ponta virada para dentro. Que aí a gente esconde as imperfeições, dá o caimento correto e ainda assim ela tem liberdade de fazer a ponta virada para fora, caso seja o desejo dessa cliente. Outro detalhe também, a gente consegue observar que essa minha cliente está com a sua raiz das luzes já crescida. Então a gente está fazendo agora a progressiva e em algum momento ela precisa voltar a refazer o retoque da raiz das luzes, não é verdade? Eu falava com ela isso durante o atendimento e ela disse que ela gosta desse comprimento de raiz bem longa, escura, é uma coisa que ela se identifica e que ela não tinha intenção de voltar a fazer agora em seguida. Mas caso ela quisesse voltar a fazer, qual é o momento ideal? A gente sempre recomenda a cliente em torno de 10 lavagens após a progre para voltar a fazer a mecha de novo. Por que esse período de lavagens? Porque a cada lavagem vai saindo um pouquinho dos resíduos que ficaram da progressiva. E aí, portanto, quando chega na ocasião de refazer a mecha, ela se permite abrir com mais facilidade. Poderia ser feito em menos tempo do que isso? Até poderia, mas daí a gente precisaria fazer uma mechinha teste. De qualquer forma, cabelos que têm luzes e progressiva, né, no mesmo fio, por uma questão de segurança, tanto para a gente que trabalha quanto para cliente, por uma questão de responsabilidade, a gente sempre deve fazer um testezinho de mecha para ter certeza de que nenhuma das duas químicas vai ser prejudicada. Assim a gente não tem nenhuma surpresa. Até porque é simples de fazer uma mecha teste, né? Tu simplesmente pega aproximadamente 2 centímetros quadrados, né? Tanto de largura quanto de espessura, e aplica o produto que tu vai precisar testar nesta parte, numa parte escondidinha ali por dentro da cabeça, seja quando tu vai fazer a ocasião das luzes ou a ocasião da progressiva, né? É da mesma forma um testezinho escondido na cabeça. Observa qual que foi a resposta do fio ali naquela ocasião, observa se tu precisa alterar alguma coisa, deixar mais tempo de ação, enfim, fazer algum tratamento anterior, melhorar o que for preciso a partir do teste. E aí, uma vez que o teste esteja concluído com sucesso, ou seja, tu viu que deu tudo certo, a cliente também conseguiu observar o testezinho, aí sim, tu agenda para conseguir proceder
o serviço como um todo, né? No cabelo como um todo. Fica melhor para ambas as partes, fica em segurança, é uma coisa que é responsável e vai te evitar muita dor de cabeça. Outro detalhe que também é importante mencionar é a questão do brilho espelhado. É mais uma das dúvidas que eu recebo cotidianamente nas minhas redes sociais, é sobre como fazer o brilho espelhado com a Progressiva Maravilhosa. O que acontece? O brilho espelhado, ele é uma condição do fio quando todas as etapas da Progressiva foram concluídas com sucesso. Muitas pessoas imaginam que o brilho espelhado é um segredinho, um produtinho diferente que misturou junto, algum macete que nem todas conhecem, e não é. À medida em que, desde o preparo do cabelo, depois a parte da aplicação, a parte também aqui da escovação, tal como tu tá vendo, a parte posterior, que é a da chapinha, todos os elementos foram produzidos da maneira correta, o brilho espelhado ele acaba se tornando uma consequência dessa qualidade, né? Dessa qualidade que a Progressiva toda teve. E não algo isolado, algo que foi feito propositalmente e de uma forma específica. Não, ele é o resultado de todo um contexto. E mesmo nesse cabelo, que é um cabelo loiro, né, realmente cabelos loiros são mais difíceis de mostrar, a gente conseguir perceber o brilho espelhado do que em cabelos escuros, mas a gente percebe que ainda assim é possível, né? Ainda assim, quando todo o processo é feito da maneira correta, o brilho espelhado acaba se formando. O detalhe também em relação à escovação, veja que quando eu tô trabalhando a minha mechinha de escova, eu tô levando ela suspensa no ar, nunca muito deitada. Isso faz com que a gente evite queimar o cabelo da cliente. E quando a gente chega aí na pontinha, quando a gente está iniciando a começar a trabalhar com o serviço de escova, há uma tendência natural da escova, da ferramenta escova escapar da mão, né? Escapar do cabelo, melhor dizendo, escapar do cabelo. Essa condição, ela é da natureza mesmo motora da gente. É difícil de tu conseguir saber exatamente a hora de parar a escova, né? De parar, de correr a escova, para que ela não simplesmente solte do cabelo. Na medida em que tu vai praticando e repetindo, tu percebe que tem um momento direitinho que teu cérebro reconhece aquele tempo exato de parar e tu consegue até ficar mexendo a escova com ela suspensa, paradinha no mesmo lugar, na pontinha do cabelo. Tá? Aí é quando a gente realmente tem o máximo de aproveitamento do serviço de escovação. E aqui nessa última parte, que a gente já está no topo da cabeça da cliente, a gente precisa tomar um cuidado maior ainda para não queimar a cliente, né? Essa partezinha ela é mais delicada. Por exemplo, aqui na altura onde está a cadeira da minha cliente, está no limite para que eu possa ainda prosseguir a minha escovação com o cabelo suspenso no ar e não deitado. Seria até mais conveniente que a minha cadeira estivesse mais baixa do que isso, para que eu conseguisse ainda melhor chegar com o secador perto da raiz da cabeça da cliente e não queimá-la. Só que eu não baixei mais a cadeira justamente porque eu estava cuidando para que desse certo aqui na filmagem, né? Mas esse é um cuidado que a gente tem que ter. E veja que o bico do meu secador, ele se direciona, quando eu estou trabalhando ali perto da raiz, de frente para mim e não de frente para a cliente. Ou seja, eu pego esse jato de ar quente que está atravessando o cabelo e posiciono o secador como jato de ar quente de maneira que ele atravesse na minha direção e não na direção nem reto à cabeça da cliente e nem muito menos em favor da cabeça da cliente. Veja que ele vem de frente para trás, ou seja, o bico do secador ele vem
na minha direção, né? Ou seja, na direção da profissional, né? E não na direção da cliente. Esse é o cuidado maior que a gente tem quando a gente está chegando aqui no topo da cabeça, para não queimar a cliente. Quando que essa mecha está pronta? Outra colocação importante. A gente, enquanto está secando, tá? O cabelo ainda está umedecido e a gente está secando. Enquanto a gente está secando, a gente está secando. Na medida em que esse cabelo concluiu a secagem, saiu a umidade, aí sim é que a gente vai concluir o polimento. Então, o que é uma escovação dentro do conceito da progressiva maravilhosa? É aquilo que acontece enquanto a gente está passando escova e secador, depois que saiu toda a umidade, depois que o cabelo secou. Aí sim é que a gente vai concluir a qualidade total mesmo que a escova tem para nos entregar. E que é uma parte fundamental para que depois venha a chapinha e faça cada uma o seu trabalho de calor, dando esse tipo de resultado, como vocês estão vendo aí, com todo o caimento, né? Com todo o brilho, toda a qualidade que só a progressiva maravilhosa mesmo consegue entregar. E lembrando, sem utilizar formol, apenas com produtos com base em ácido glioxílico, que é o princípio ativo mais nobre que existe no mercado atualmente. Muito bem, então assim que a gente terminou toda a parte da escovação, a gente também procedeu à chapinha e no final a gente teve aquele resultado excelente que a cliente ficou tão satisfeita como vocês mesmos puderam ver nas palavras dela. E se tu ainda não é inscrita aqui no canal, se tu tá chegando agora por aqui, quero te relembrar, a minha intenção é ajudar cabeleireiras a fazer a progressiva maravilhosa, que não só alisa, mas também fideliza a cliente. Então já se inscreve, deixa teu like e fica à vontade para assistir todo o nosso conteúdo, ele é feito com muito carinho por aqui. Até o próximo vídeo.